sejam todos bem-vindos. Eu sou Luciana, peço licença para dialogar aqui no nosso canal Multiversos Integrativos. E hoje nós vamos falar sobre o autoconhecimento integrativo. O que é isto? Como compreender? E esse vídeo vai esclarecer o que vem a ser autoconhecimento, o que vem a ser autoconhecimento integrativo e como a ação desse autoconhecimento integrativo se dá para cada um de nós. Eu sou Luciana, psicóloga, epistemóloga, educadora, idealizadora e professora da formação em Psicologia e Terapia Integrativa pela PUC do Rio de Janeiro. Eu sou brasileira, atualmente resido em Portugal, cidadã do mundo, e tenho a minha formação em Psicologia e Administração no Brasil, pelas Federais do Rio de Janeiro e Federal Rural do Rio de Janeiro, meu doutoramento também, e aqui em Portugal, pela Universidade do Minho, as minhas formações em Psicologia, meus doutoramentos, atuo como psicóloga clínica, no atendimento em psicologia integrativa, em psicoterapia integrativa. Também realizo o desenvolvimento de mentorias, de coaching integrativos, no desenvolvimento de competências integrativas. E é uma honra e fiquei muito interessada em trabalhar para o conhecimento, o autoconhecimento integrativo daqueles que me derem a oportunidade de conhecer o meu trabalho, estiverem interessados em processos integrativos psicoterapêuticos, psicológicos, ou de mentoria, ou de coaching, ou de desenvolvimento de competências comigo. E aqui na descrição do vídeo fica o endereço do e-mail para contato direto comigo, pelo e-mail dos multiversos integrativos, @gmail.com. E fica o meu pedido. Se gostou do vídeo de hoje, dê o joinha, compartilha com as pessoas para que elas tenham conhecimento desse canal, possam vir aqui junto comigo, junto conosco, fazer a construção desse saber integrativo aqui pelos multiversos integrativos, que tem a proposta de construir um saber integrativo e entregar na minha vivência integrativa no mundo. E através desse espaço que eu estou construindo aqui, nesse canal. E para aqueles que têm temas específicos, perguntas específicas, faz um comentário no vídeo que eu vou estar acompanhando e vou trazer como tema aqui dos nossos próximos estudos, das nossas próximas construções integrativas do saber. Então vamos falar autoconhecimento integrativo. Como é que isso se dá? Bem, todos nós desenvolvemos processos de contato, processos de troca, processos de captura, de apreensão em nós de tudo aquilo que nós vivenciamos. Com toda a sua diversidade de elementos, de estímulos, todos nós executamos deste modo as nossas vivências. Nós ocupamos os lugares no espaço em tempos definidos, interatuando em trocas com tudo aquilo que está ali e que também está em nós, que já fomos tendo contato, capturando, memorizando, trazendo para dentro de nós um movimento de assimilação e apreensão daqueles elementos e que constitui uma série de recursos acessíveis nos nossos aspectos psíquicos, nas nossas diversas múltiplas dimensões que compõem o nosso aspecto psicológico. E isso começou desde quando estávamos no ventre materno,
já lá nos estágios iniciais, onde já tínhamos passado um determinado tempo do nosso desenvolvimento do nosso corpo físico, da nossa fisiologia, condições de captura do que estava no nosso entorno lá durante a vivência no ventre materno. E isso muitos estudos comprovam, porque o bebezinho, assim que nasce, ele sabe distinguir a voz da mamãe, a voz do papai, se conviveu ali com a mamãe, se conviveu ali com a barriguinha dela crescendo, com o neném ali dentro. Músicas, sons, ruídos que estavam no ambiente ali que a mamãe desenvolveu enquanto estava desenvolvendo a sua gestação, voz de pessoas que com frequência ela encontrava. Então, está ali um conjunto de contatos através da vivência uterina que já começam a formar os primeiros elementos de contato, de captura, de assimilação daquele bebezinho que vai compondo o seu aspecto psicológico. E tem alguns outros que também vão compondo, mas que já são organizados e são desenvolvidos a partir da sua função de autopreservação da espécie, que nós chamamos muito de força do instinto ou força instintual, que prepara, já desde que o nenenzinho nasce, a sua condição de utilização do seu corpo, da sua fisiologia, de recursos de contato para obter ali o que ele precisa para se nutrir, para se tornar, estar de modo seguro, estar de modo que seja preservada a sua existência, a sua vida. E esse conjunto todo de contato e de acesso com informações, com elementos que vêm da experiência de vida de cada um de nós, que começa lá dentro do ventre materno, quando somos bebezinho, ele não cessa, ele é ininterrupto. Em alguns casos, de alguns eventos traumáticos ou de alguns tipos de adoecimento, esse processo pode ficar obstruído, esse processo pode ser dificultado, mas ele continua sendo exercitado. O que pode acontecer é que, dadas as características dos elementos que deveriam no contato serem assimilados, serem capturados, serem apreendidos para compor esse grande conjunto de informações que vai a vivência humana, a vivência do ser vivo adquirindo, podem, né, depender de algumas situações de adoecimento ou de trauma, ter algumas limitações, ter alguns obstáculos, mas ele não é interrompido. Ele ocorre, inclusive em circunstâncias onde o corpo físico, a manifestação do seu sistema todo de contato, que é chamado sistema sensório-motor, tem algumas funções, tem alguns colapsos impeditivo da sua plena funcionalidade, como por exemplo estados de coma profundo. Mesmo assim, a função de contato, de captura, de assimilação está muitas vezes preservadas e ali tem conteúdo de vivência, tem conteúdo daquele ser no mundo, do que está vendo à volta dele, que ele está capturando, ele está apreendendo, ele está assimilando, ou seja, ele está trazendo para dentro dele. E isso, o que acontece então com isso? Todos esses elementos da vivência do sujeito, depois que tem contato e que tem a captura, que tem a assimilação, eles são armazenados. Eles vão formar um sistema bastante complexo de memorização desses dados, desses elementos, que vai articular todo o sistema nervoso central. Central é tido aqui dentro do crânio, aqui nessa porção aqui da cabeça, e o periférico, que é espalhado por todo o corpo, porque todo o corpo tem as ações das células e a movimentação de troca delas, a sua fisiologia, a sua bioenergética, que são células chamadas neurônios, são células especializadas nessa questão
do contato, da captura, assimilação e transmissão das mensagens que ali são contactadas e depois de organização, distribuição, de armazenamento para que hajam novas associações evocativas, que é o exercício de lembrar-se, de puxar na memória, como se fala, de trazer dados que não estão sendo vivenciados naquele dado momento, mas sabe que foram vivenciados no momento anterior, então de evocar, de trazer esse conhecimento e de organizá-lo como uma resposta, com uma disponibilização dele, seja para que nós exercemos algum comportamento, então que é o conjunto do nosso corpo organizado para ações específicas no mundo, é isso que é um comportamento, seja para ele ser organizado num aspecto de raciocínio, ou seja, numa relação de conexão entre esses elementos que estão lá no campo da memória, e essa relação pode se dar, por exemplo, como uma relação sequencial de algo que veio antes, algo veio depois, outro veio na sequência, outro veio, até chega a um aspecto que é posterior, que faz um fechamento dessas relações de sequência, um vem antes, o outro é o 2, o 3, o 4, até chegar ao último, ou pode ser esses aspectos memorizados serem evocados, trazidos à memória para organizar um raciocínio que dá em paralelo, então coisas se associam, se interligam aqui, formam um aspecto, por exemplo, formando imagens, então tem aspectos de um elemento da imagem, por exemplo, um ser vivo numa imagem, que ali tem o movimento do corpo, ali transmite odores, ali está tocando e tateando alguma coisa, enquanto tem ali é um conjunto, então, que está sendo organizado dos elementos da memória, mas naquela mesma cena, naquele mesmo enredo, tem um outro conjunto vivo que, por exemplo, está ali manifestando a sensação de recepção de odores, ou está investigando, ou está voltando os seus movimentos para investigar com o seu campo visual dados elementos, ou seja, pode haver toda uma articulação de evocação das memórias em paralelismos para compor elementos que estão situados com um movimento específico aqui, com outros movimentos específicos ali, que estão associados como um todo, ou seja, elementos que são articulados e presentes no ambiente e que envolve todos os elementos da cena. Isso também é algo que na nossa, né, no nosso aparato mnemônico que está ativo ali e é articulado pelo nosso sistema nervoso central e periférico, permite, constrói. E essas ações, que são ações, por exemplo, comportamentais, o que o meu corpo, o que o meu ser físico está fazendo em dado momento, nas suas relações no lugar e no tempo, ou as questões de armazenamento e memorização são articuladas para trazer informações para mim de uma sequencialidade, de um antes, de um durante, de um depois, ou construir uma cena toda que vai ser importante para eu, por exemplo, comparar com o que está atualmente acontecendo e poder, por exemplo, definir as escolhas que eu vou fazer, das ações que eu vou fazer, que é um campo racional. Como também pode articular esse sistema todo emoções, sentimentos que já foram vivenciados e que situações agora um pouco semelhantes também nos estimulam. Então, os aspectos do nosso autoconhecimento trata de todo esse conjunto de memórias, de tudo que foi vivido, de tudo que foi sentido, de tudo que foi um corpo de ação nossa no mundo, dos elementos que estão sempre interatuando conosco, em trocas conosco, presentes nos ambientes.
das nossas histórias, né? Quando nós conseguimos construir o enredo de como nós fomos em anos atrás, em ambientes específicos, como na nossa infância, na nossa casa com os nossos pais, com os nossos avós, como nós na infância, na escola ou em ambientes de atividades coletivas, como natação, futebol, como esportes, como nós, por exemplo, em outros estágios do nosso desenvolvimento, já na adolescência, já nas nossas relações de conquista, nas nossas relações de parceria, nós, na nossa fase de jovem adultos, na nossa formação, nos lugares de entretenimento, todo o nosso ser, em todas as épocas, tendo contato e tendo vivências, está capturando, está organizando, está armazenando as características nossas e de tudo que estava naquele enredo, naquela situação, naquela vivência, e isso fica disponível para nós no que é denominado como a nossa autobiografia, ou seja, biografia, tudo que foi vivido, a nossa grafia durante a nossa vida, que é o bio, aquilo tudo que ficou registrado de nossas vivências é a biografia, e a autobiografia é tudo que ficou registrado sobre nós mesmos, em todas as vivências que fizemos. E essa autobiografia que nos faz o melhor que nós somos hoje, porque é o resultado de tudo que nós vivenciamos, que se manifesta hoje nos nossos multiuniversos, nas nossas multidimensões, nos seus multiníveis que nós interconectamos e nos apresentamos assim, como esse todo hoje é o resultado das nossas autobiografias, de tudo que ficou registrado em nós, sobre nós e também sobre os outros, de tudo que nós vivenciamos. Isso precisa ser objeto do nosso estudo, do nosso conhecimento, do nosso interesse de saber sobre nós mesmos, e é isso que define o autoconhecimento. O autoconhecimento é o nosso interesse, é o nosso movimento próprio de buscar conhecer os diversos elementos, as diversas ações, características, os diversos comportamentos, sentimentos, emoções, as nossas cognições, as nossas crenças, os nossos sistemas de valores, de filosofia de vida, os nossos entendimentos sobre o sagrado, sobre os seres transcendentais, as nossas questões nas nossas relações com outros seres vivos, com outros seres humanos, ou seja, o nosso conjunto como todo. O autoconhecimento é o nosso interesse e a nossa dedicação por ter contato, por estudar, por compreender as partes, as características, as relações da nossa autobiografia, daquilo tudo registrado sobre nós mesmos que nós vivenciamos e que nós estamos vivenciando. E esse autoconhecimento, ele se torna integrativo quando nós, ao nos escolhermos, nos dedicar a nos autoconhecer, aquilo que nós estamos vivenciando hoje, nós buscamos conhecer o nosso todo nos seus aspectos de inteiro. Mas, Luciano, o que é isso? No nosso todo, aspectos de inteiro, é quando nós procuramos identificar as relações entre o que nós estamos vivenciando. Por exemplo, agora eu estou conversando com vocês, estou construindo esse saber integrativo sobre o autoconhecimento. Então, eu estou aqui debruçada sobre mim e eu posso simultaneamente nessa ação estar me automonitorando, ou seja, buscando contato com os meus detalhes, por exemplo, como eu manifesto a minha verbalização do conteúdo, como eu organizo as palavras, que esse é um aspecto do meu comportamento verbal, da minha gestualidade verbal, mas também do meu comportamento, do meu corpo, da minha manualidade, do quanto eu uso a minha mão para tentar exemplificar com gestos movimentos que trariam uma maior assimilação sobre o conteúdo que eu estou verbalizando. Além do mais,
eu posso estar fazendo um movimento aqui de autoconhecimento integrativo dessa minha vivência de estar construindo esse saber aqui com vocês, através do atravessamento do meu campo emocional, nesse momento que eu uso o comportamento verbal e o comportamento gestual com as minhas mãos, com a minha posição, com os momentos que eu mexo no meu cabelo, que eu movimento o meu rosto, a minha face, trazendo as entonações no momento que eu torno mais aguda a minha fala, mais grave a minha fala, associado em determinada parte do conteúdo. No movimento que eu abro a minha expressão facial para sorrir, no momento que eu fecho e torno mais séria a minha expressão facial, que isso denota a manifestação das minhas emoções no momento que eu estou construindo aqui esse conhecimento sobre o autoconhecimento integrativo. Então, eu estou construindo e buscando contato com o meu comportamento e diversos comportamentos, com os meus sentimentos, minhas emoções, com também o conteúdo racional, com as palavras, como elas interligam com a parte cognitiva que eu estou elaborando, com a minha parte social, se eu estou num ambiente com outros elementos, como eu me relaciono com a presença deles, como eu troco com eles, quais são as questões, as expectativas que eu crio, com as memórias que vêm aqui à minha mente, que vêm para poder, por exemplo, tornar vívidos exemplos, que vêm trazer conhecimentos teóricos, técnicos, vivências, experiências da minha vida que eu tive, que tem relação com essa temática que eu estou trabalhando agora, de autoconhecimento integrativo. Então, eu vou me olhando como um todo, assim como olhando para o meu corpo físico, se ele está bem, se o meu processo visceral, os meus órgãos estão bem acomodados, se o que está acontecendo na minha fisiologia, na minha bioenergética, está também fazendo um corpo de ações que se manifestam aqui, enquanto eu estou vivenciando essa atuação, esse meu trabalho, que aqui a temática é o autoconhecimento integrativo. Então, o autoconhecimento é quando eu escolho, eu tomo a decisão, eu quero autoconhecer-me, eu quero conhecer as minhas características, eu quero conhecer as minhas manifestações, as minhas relações, como eu me coloco no mundo, quais os comportamentos que eu realizo, os que eu não realizo, os que eu suprimo, os que eu não desejo, as emoções, as cognições, os pensamentos, as relações racionais que eu faço, o meu sistema de medidas, o meu sistema filosófico que eu uso para classificar, para definir o correto e o incorreto, o justo e o injusto, para tomar as decisões quanto ao meu lugar no mundo em relações aos outros, como eu vivencio as relações, né? No momento que eu estou na presença dos outros, como eu interajo com os outros, como que é o meu sistema também de relação com os elementos sagrados, com os elementos maiores. Então, um autoconhecimento integrativo é quando eu vou buscar o todo sobre mim, o todo manifesto em mim, nas minhas vivências atuais, naquelas que estão ocorrendo e que me permitem serem feitos ajustes nesse todo, as pequenas mudanças no meu comportamento, no meu pensamento, nas minhas cognições, na manifestação dos meus sentimentos e emoções, nas medidas minhas que eu articulo de justiça, na minha relação transcendental, na minha troca com os outros elementos que estão aqui no meu ambiente. Então, é quando eu busco essa totalidade e também eu relaciono, eu conecto esses elementos, formando para mim o meu todo, que seriam os meus multi-universos, o meu multi-universo agente agora aqui comigo e os múltiplos universos agentes comigo em dadas situações, em dadas circunstâncias anteriores que foram fazendo o melhor de mim, que é esse que eu vivencio agora. E esse autoconhecimento integrativo, então, me permite ter uma conexão com a minha totalidade e entender o que já está em níveis potenciais bem desenvolvido, bem aprimorado, bem utilizado, o que está em níveis ainda de um desenvolvimento mais mediano ou muito baixo,
o que está desconecto dos níveis dos outros e como eu posso ajustar e definir uma série de ações, de planejamento de ações, de iniciativas de buscar profissionais que atuem de modo integrativo, ajustes nas minhas escolhas quanto na minha nutrição, nas atividades físicas que eu faço ou não faço, no tempo e na forma como eu desempenho as minhas atribuições de trabalho, nos meus interesses pessoais, na característica das relações que eu estabeleço com as outras pessoas, nos lugares do mundo que eu quero frequentar, nas ações que eu estabeleço nesses lugares e nas reverberações, nos efeitos, nas trocas, naquilo que também vem para mim. Como eu faço contato, se eu faço contato integrando como um todo e como eu assimilo esses contatos, como eu armazeno e como isso produz uma resposta de mim para o todo. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de construção do saber, do autoconhecimento integrativo, que existe em todos nós, embora talvez conscientemente, por escolha, não façamos contatos, relações integrativas de autoconhecimento, mas elas estão acontecendo como um todo, nas suas características do todo do conjunto, que envolve o corpo físico, que envolve o corpo extrafísico, o psicológico, constituindo e mobilizando todos os multidimensões nos seus multiníveis, porque nós, ao estarmos na nossa vivência, nós somos seres inteiros. Nós não temos como chegar numa vivência, num dado momento, e deixar partes nossas de fora, por exemplo. Nosso conjunto físico vem todos os órgãos, todos os membros, os sistemas funcionando, as suas fisiologias e as suas bioenergéticas, assim como vem os nossos aspectos psicológicos, compostos dos nossos pensamentos, dos nossos raciocínios cognitivos, das nossas emoções e sentimentos, como também vem com as nossas crenças, as nossas filosofias, as nossas medidas justas, como vem as nossas porções transcendentais se manifestar, como vem o nosso cabedal de interferência do nosso comportamento, as nossas condutas com relação às nossas ações no mundo, como vem o nosso conjunto de definições das nossas relações com os outros e os limites para com elas, ou seja, nós vivenciamos como um todo, mas podemos em muitos momentos nos convencer de que vivenciamos parcialmente, que estamos ali só como uma parte, porque de repente, dadas multidimensões, estão em multiníveis mais intensificadas, mas isso não exclui e nem anula a manifestação das outras multidimensões nos seus multiníveis de atuação ali presentes naquela situação, naquela vivência ou naquela escolha. Bom, vamos ficando por aqui. Sou grata pela oportunidade de dialogar com os senhores e fico o pedido de poderem continuarem na construção do saber integrativo aqui comigo. Até mais, pessoal!